nós temos uma outra matéria, que é como calcular juros do cheque especial. Nós temos, então, dentro da pesquisa relativa ao site que foi enviado, então vocês têm, como calcular os juros do cheque especial. Então, a primeira coisa é encontrar a taxa diária. Quando eu tenho cheque especial, né, principalmente nos grandes bancos ou mesmo nos bancos cooperativos, eles seguem algumas regras, algumas normas do Banco Central, e cada banco ele tem uma meta de juros desse cheque especial, sempre tendo como base um mínimo. Hoje ela está girando em torno de 15,3%, aqui o exemplo é de 12%. Mas depende de banco para banco, depende de bancos cooperativos também. Mas lembrando, todo o cheque, o juro, ele é diário, tá? Porque quando a pessoa estoura o limite, né, do cheque especial, ele vai girar em torno de alguns dias ou até a pessoa fazer a negociação, colocar valor no crédito, ou seja, para zerar esse juro, mas ele corre diariamente. Então tá assim, vou pegar a caneta, encontre a taxa diária. A primeira coisa que tem que ser feito é um cálculo, né, que é o juro da taxa diária. Se a cobrança é diária, a taxa utilizada também deve ser nesse período de tempo. Os bancos trazem dentro do extrato bancário, se vocês olharem dos pais de vocês, tem o juro mensal, tem o juro anual e a taxa diária, tá? Então ele já está calculado. No nosso caso, a gente vai encontrar. Para isso, siga a fórmula a seguir, taxa diária, ela vai ser assim, tem um colchete, por quê? Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, para depois subtrair esse menos 1 aqui, tá? Quer dizer, a gente tem que resolver tudo isso aqui primeiro, para depois finalizar com menos 1. Aí eu tenho assim, taxa mensal, que é a taxa cobrada pelo banco mensal, mais 1, elevado a 1 dividido por 30. As calculadoras, têm calculadoras financeiras que fazem isso automaticamente. Como a nossa é científica, a gente vai ter que fazer por passos, tá? E depois menos 1. Ou seja, a taxa diária é igual à taxa mensal, mais 1 elevado a 1 dividido por 30. Então, o que eu acabei de dizer aqui, Do resultado, deve-se subtrair 1, tem que tirar um 1, colocar em valor, para chegar à taxa final. Então, assim, vamos supor que seu banco cobre 2% ao mês. Então, como eu falei, ela está girando entre 15,3%, né? O Banco Central que estipula, mas o banco pode cobrar menos ou próximo a 15,3%. Tem bancos que podem cobrar também, às vezes, um pouquinho a mais, só que dependendo do financiamento que ela tem que fazer. Então, a conta ficaria assim, a taxa diária é igual a 12%, só que toda a taxa, primeiro eu divido ela por 100, 0,12, mais 1, elevado a 1 dividido por 30, e depois finaliza com menos 1, tá? Aqui eu coloquei uma sugestão, Sugiro primeiro que você tem que dividir 1 por 30, porque a nossa calculadora, quando fazer esse cálculo com tudo junto, a calculadora de vocês deve ter os parênteses, só que ela não tem o colchete, tá? Então vai ficar meio difícil. E na hora que elevar isso aqui, eu fiz na minha calculadora que é científica, não deu certo. Então eu tive que fazer isso primeiro, Sugiro primeiro dividir 1 por 30, que é 0,0033, né? É infinito, a calculadora ficou enorme, né? E aí eu fiz 0,12 mais 1, deu 1,12. Elevado a 1 dividido por 30, que deu isso aqui, Então, na calculadora financeira ou calculadora científica, a gente tem que digitar 1,12. Lá na teclinha x elevado a y, y elevado a x, na minha eu tive que colocar o chapéu, tá? Que é a minha calculadora científica, elevado a esse valor. Aí eu digitei esse 3 até chegar no fim.
finzinho lá dela. Se não quiser colocar tudo, não tem problema também, vai dar mais ou menos próximo. Aí, então, ficou, né? Aqui eu voltei ele de novo, ó. Deu. E esse ponto, 1,12 elevado a esse monte de valor, deu isso aqui, ó. Aí eu tenho que tirar menos 1, deu 0,0378, ou multiplicando por 100, né? A gente multiplica isso por 100. Deixa eu aumentar aqui. Por 100, deu 0,378% ao dia. Eu deixei 3 casas após a vírgula, tá? Porque é o que deu aqui, certo? Quanto mais 3 você colocar, ele vai dar uma divergência nos valores finais aqui, mas não tem problema, tudo bem? Então, essa taxa desse banco, que é 12% ao mês, a taxa diária do cheque especial é 0,378. Calcule o quanto é devido. Então, agora a gente viu a taxa, agora a gente vai ter. Tendo essa taxa de juros diários em mãos, que é aquela que a gente terminou, é hora de calcular a sua dívida. Isso depende do tempo que você ficará no cheque especial. Se é 1 dia, se é 2 dias, se é 10 dias, se é 15, né? Então, quantos mais dias no cheque especial, mais a pessoa terá que pagar. Nele, a cobrança diária. Portanto, contem os dias corridos que ficou devendo e não somente os dias úteis. Leva-se em consideração também sábados, domingos e feriados, tá? Porque o banco vai estar cobrando isso da pessoa que está com o cheque ali no vermelho. Outra informação. Antes da pandemia, tinha-se uma lei que agora, em julho, né, deveria ser cobrado também das pessoas que não utilizam o cheque, uma taxa mensal, acho que é de 0,25% ao mês, tendo ou não utilizado o cheque especial. Mas ela foi suspensa pelo Banco Central devido à pandemia e nós não sabemos quanto ela irá ser vigorada, tá? Então, por enquanto, é só essa taxa corrida mesmo. Então, para tanto, use a seguinte fórmula. Então, o valor final devido, a gente vai encontrar assim, ó, o valor inicial, ou seja, quanto precisou-se do valor do cheque especial, vamos supor que o cheque, o fundo, né, o limite é de R$1.000, certo? A pessoa usou R$1.200, estourou em 200, tá? Então, ela entrou no vermelho em R$200. Esses R$200 vai sofrer aquela taxa diária dos valores da dívida, certo? Tá? Que vai ficar, agora a gente tem que voltar ela mais um, por quê? Porque é quanto ele deve, mais a taxa que ele vai ter que pagar por ela, elevado ao número de dias da dívida. Então, se for 3 dias, 5, 4, né? Quantos ele for, tá? Então, vamos fazer. Isso significa que o valor final da dívida será igual ao valor inicial, que foi utilizado no cheque especial, vezes a taxa de juros proporcional. O que é a taxa de juros proporcional? É aquela que a gente iniciou lá, viu no início, mais um elevado ao número de dias que ele vai ficar devendo, tá? Então, agora um exemplo, ó. Imagine que você tenha solicitado um crédito de R$500. No cheque especial, há 180 dias. Meu Deus, ele vai ficar devendo 6 meses, ó. Tá? É muita coisa. Mas é um exemplo, né? Tá? Quanto mais tempo, mais ele paga. Então, ó, com a taxa diária de 0,378%, que é aquela que a gente viu lá no início, tá? Aquele banco cobrava 12%, esse banco aqui. Como do exemplo calculamos anteriormente, a dívida vai ser de quanto? O valor devido, ó, ele estourou em R$500 o limite, tá? Vezes 0, a taxa 378, mas eu tenho que dividir ela por 100, olha aqui. Somo mais um de novo, deu 1,00378, elevado a 180 dias. Eu não coloco 6 meses, porque a taxa está diária, o tempo também tá
em dias, 180 dias. Vai ficar enorme, né? Então, primeiro eu tenho que fazer o que está dentro aqui, ó, do colchete, para depois multiplicar pelo valor. Então, eu vou fazer, ó, essa taxa que está no parênteses, x elevado a y, y elevado a x, a 180. Então, no meu caso, eu usei o chapéuzinho da minha calculadora, que deu isso aqui, ó. Deixei todos os valores na calculadora. Vezes 500, olha quanto que ele vai pagar só de juros. R$ 986,07. Quase que dobrou, né? Ó. Isso significa que ao pegar R$ 500 no cheque especial, após 6 meses, 180 dias, sua dívida quase dobra, tá? E aí, a pessoa vai ter que pagar os R$ 500 mais esse juro, tá? Ela não vai pagar só 500. Ela vai pagar 500 que ela utilizou, que ela pegou, mais esse valor aqui, de 986, ou seja, 1.400 e pouco só de juros, tá? É muita coisa. Então, terminamos.